Graça e paz, tudo bem com vocês? Nosso culto Vida Cristã, de quinta-feira. Pedir a gentileza a você que está nos assistindo, que nos ajude compartilhando, tá bom? Compartilha aí. Deixa eu ver quem está online na nossa live aqui, para dar um oi. Tá fraquinho, tem 6 pessoas só. Pedir para você estar compartilhando, você que está conosco aqui. Marcinha, irmã Josefa, galera em peso aqui. Eu já compartilhei algumas vezes. A minha voz aqui, ó. Eu falando aqui, ó. Deixa eu até baixar aqui. Vou até compartilhar aqui com meus amigos. Já compartilhei. Manda um aceno aí na live para nós. Isso. Áudio está baixo. Vamos arrumar o áudio aí, tá? Paz, Henrique. Henrique chegou aí também. Estão arrumando aqui, tá, gente? Vai falando aí. Tá legal agora? Estão me ouvindo bem? Fala aí para mim, para eu poder ajudar vocês. Estamos aqui ao vivo, tem um pessoal, eu compartilhei na Feira do Rolo. Você que pode compartilhar, aqui quem compartilhar, abre uma sala de vídeo. Compartilha nas feiras do Rolo da Vida por aí. Agora tá bom, Marcinha disse, agora tá bom. Paz, Maiara. Marcinha aí sempre nos ajudando nas lives, né? Oração do meio-dia, por aí vai, tá bom? Compartilhou? Lançou nas feiras do Rolo por aí? Eu vou dar um tempinho, temos 11 pessoas apenas. Chama um amiguinho, chama uma amiguinha, compartilha. Eu que estou aqui, Zuca Maria, paz, tudo bem? Que legal. O Henrique falou, tá legal o áudio. Rafael disse, está ótimo, que bom, meu irmão. Então vai compartilhando aí, 13 pessoas. Paz, Tainá chegou na área aí. Compartilha. Você coloca compartilhar em um grupo. Geralmente tem o grupo da Feira do Rolo, o grupo dos amiguinhos, o grupo do surf, o grupo não sei o que lá. Compartilha, pessoal. Nos ajude compartilhando, tá bom? Irmã Vera aí na área também. Pode ser irmã Vera. Hoje eu vi a irmã Vera hoje no prático, junto com o Dieguinho também. Abraço, Dieguinho. Bianca chegou, nossa grande repórter Bianca. Também aí, ela, além de ser repórter, é narradora também, né? Essa menina é um estouro. Aleluia. Vai chegando, vai chamando o pessoal aí que hoje é uma bênção. Hoje a gente vai falar sobre um negócio interessante. Vamos falar sobre uma analogia bacana. Semana passada eu tive uma conversa com o Magno, né? Magno aí, ele é natural de Rondônia com a sua esposa e eles estão morando aqui em Itanhaém. A Vitória trabalha junto com a minha esposa no Centro de Reabilitação Neurológico Mateus Álvares, na Condessa de Vimieiros ali, um lugar sério, abençoado, e eles trabalham lá, e eu conheci o esposo da Vitória, no aniversário dele, e aí conversamos sobre a palavra de Deus, e ele disse algo interessante, que hoje eu quero falar para vocês, e Deus já tinha me dado alguns textos, e esse último texto veio para completar toda a obra, a palavra de hoje. Então, eu quero que você não perca o tempo agora. Paz, evangelista. Irmã Josefa chegou também. Irmã Josefa falou que o som está baixo. Tem um pessoal falando que está legal o som. Mas não sei, vai vendo aí, pessoal. Paz. O que acontece? Eu quero mostrar isso para você hoje. E eu não quero que você fique de fora. Então chama aí o pessoal da igreja. Tem muitos membros da igreja que meio que esqueceram o de quinta-feira. Então eu vou te chamar para convidar aí. Ô João Pedro, peraí, hoje é quinta, hoje é a última live de quinta-feira, né? Eu fiz a primeira, penúltima? Ah, tá, pensei que eu ia encerrar, acho que é a penúltima. Mas vamos chamar o pessoal aí já? Vamos lá? Vamos começar? 14 pessoas aí, amém? Vamos começar então, vamos orar? Chama o pessoal, galera, Feira do Rolo aí, galera dos grupos, faz esse favor para nós, pessoal, clica compartilhar nos grupos, convidar um amigo, compartilhe na sua timeline. Boa noite, Bel chegou aí. Vamos compartilhar, pessoal, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, uma noite que a sua palavra será falada, e nós vamos aprender, vamos acrescentar sabedoria em nossos corações, nós vamos saber, porque a tua palavra é uma faca, uma espada de 2 gumes, que separa até a medula. Então nós sabemos, Pai, que a tua palavra revela as coisas, a sua palavra discerne bem todas as coisas, e em nome de Jesus nós oramos, pedimos a tua graça, a tua sabedoria, para podermos pregar com autoridade,
em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pessoal chamando a galera aí, ó, gostei, ó. Diácono Carlito, obreiro Rafael, todo mundo aí chamando, ó. Isso aí, galera, tem que chamar. Chama um amigo, compartilha nos grupos, pessoal. Eu faço isso. Eu sozinho consigo compartilhar mais ou menos com 35 grupos. Eu sozinho entro nos grupos e compartilho. Você tem que fazer esse trabalho de formiguinha, amém? Precisamos da sua ajuda. Glória a Deus. Vamos começar a palavra? Abra lá a sua Bíblia, juntamente conosco. Você que mas eu não trouxe Bíblia. Vai aparecer os versículos aí na tela, né? Meu amigo Jonatas aqui vai me ajudar. Vai colocar lá para nós. João, capítulo 19, versículo 29 até o versículo 30. Eu quero pedir para você ficar até o final dessa mensagem, porque essa mensagem vai ser um plot twist, tá? Você fala assim, uau! Nós vamos começar com esse versículo, vamos deixar ele no cantinho, e no final, nós vamos ligar uma coisa na outra, vai ser fantástico. Amém? Posso contar com a sua ajuda? Jonatas, colocou na tela para nós aí? Glória a Deus, esse é o cara. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 29 até o 30. Oi? Tá. João, capítulo 19, versículo 29, diz assim: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eu vou traduzir para você em miúdos. Jesus está ali no Gólgota, está ali no Monte da Caveira. Existem 3 cruzes, e Jesus está no meio. Jesus está mais de 6 horas agonizando na cruz, sofrendo, perdendo muito sangue, 6 horas. E no final dessa hora, ele diz: eu tenho sede, porque quem perde muito sangue tem sede. Eu conheço uma história de 2 policiais que já foram baleados, e eles dizem que sentem muita sede, porque perde muito sangue. Uma pessoa que sofre um corte muito profundo, ela perde muito sangue, ela tem sede, ela diz que é uma sede insaciável, e Jesus nessa hora diz: eu tenho sede. E acontece uma situação um tanto quanto inusitada. Uma pessoa pega um bambu, porque a cruz está no alto. Um soldado romano pega o bambu, na ponta do bambu, né, provavelmente esse bambu, esse galho, ele estava cortado igual um garfo, e aí ele mergulhou a esponja dentro de um vaso cheio de vinagre. Uns textos dizem que é vinagre com fel, né? É tipo um anestésico para o cara beber, mas não é água. Imagina você tomar fel e vinagre, imagina. Mergulharam, deixaram ensopada a esponja com vinagre, colocaram na ponta desse bambu e levantaram esse bambu na boca de Jesus com a esponja encharcada de vinagre. Jesus, quando encostou a boca, ó o microfone, imagina que esse microfone, ok? Esse cabo aqui é o bambu, e essa esponjinha aqui, galera, ó, tá vendo? É a esponja com vinagre. Jesus tem sede, a boca dele seca, e aí quando encosta, ele vai pôr na boca, ele vê que é vinagre, ele tira a boca. Porque ele não queria nenhum anestésico, ele queria sofrer a dor total, sem nenhum remedinho. E aí ele dá um brado: está consumado! E morre, entrega o Espírito, morre. E ao 3º dia ele ressuscita. Mas veja que estranho, por que não pegaram, deixa eu ver, sei lá, um jarro de cobre? Por que não pegaram, por que tem que ser uma esponja
na ponta de uma madeira, de um pau. Por quê? Eu quero que você, meu amigo, minha amiga, compartilhe, porque nós vamos pegar essa informação e vamos deixar ela no cantinho, que no final vamos ter um plot twist, vamos entender tudo isso. Amém? Amém? Show de bola. Então, pegou aí? Esponja, madeira, na boca de Jesus. Legal? Esponja, vinagre e a madeira na boca de Jesus, na boca dele. Gravou isso aí? Vamos deixar no cantinho? Vamos continuar nosso caminho na palavra de hoje? Glória a Deus. Vou pedir para vocês abrirem lá para nós em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler um texto do 18 ao 31, um pouco extenso, mas é um texto que os versículos, Paulo fica repetindo a mesma coisa. Na Bíblia, meus irmãos, às vezes a gente vai ler o texto e a gente vê que um versículo, ele está de um jeito, o segundo versículo, ele fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Antigamente, o povo fazia isso para frisar uma ideia, para frisar um estudo. Antigamente o povo fazia isso, eles explicavam para você uma coisa, de um jeito, depois eles explicavam a mesma coisa, só que de outro jeito. E nesse capítulo que nós vamos ler, nesses versículos, nós vemos que Paulo está falando a mesma coisa, só que de várias maneiras diferentes. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Já está na tela aí, Joe? Beleza, já deu positivo ali para nós. Vou abrir aqui, falta só eu abrir. Vamos lá. 1 Coríntios, presta atenção. Se você não prestar atenção, ou você sair da live, você vai perder o desfecho. Você vai perder o ensinamento. Você vai perder a revelação, aquilo que vai levar para você a semana toda. Não sai daí. E presta atenção, amém? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quem está perecendo? Aqueles que não creem em Jesus. O mundo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Veja só, ele está dizendo que a mensagem da cruz, aquela história de que Deus virou homem, morreu na cruz para nos salvar, é loucura. É uma papagaiada para o mundo. Mas para nós que estamos sendo salvos por essa cruz, é o poder de Deus. 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha que curioso. Verso 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha isso. Verso 22, olha que curioso. Vem comigo, olha curioso. Os judeus pedem sinais miraculosos. Quando Jesus estava na terra, era toda hora isso. Dá um sinal no céu, sei lá, faz aparecer um negócio na minha mão. E Jesus fez um montão de sinal. Mesmo assim, os judeus queriam mais sinais. Né? 22. Os judeus pedem sinais miraculosos. E os gregos procuram sabedoria. Ah, mas gregos é só os gregos? Não. Gregos aqui é toda a nação que não é judia. Aristóteles, Platão, são os principais filósofos que influenciam até hoje na nossa cultura.
E eles são o quê? Gregos. A filosofia, os gregos não procuram sinais miraculosos. Os gregos procuravam o sentido da vida, o sentido do universo. Os deuses existem, existe um Deus ou não, a natureza é verdadeira ou não, qual o verdadeiro sentido da vida, se é através do prazer, ou se é através da restrição do prazer e a busca pela inteligência. E os gregos procuram isso. 23. Nós, olha que legal, judeus, resto do mundo, e agora o povo escolhido no 23, olha só. Nós, cristãos, porém, pregamos Cristo pregado, crucificado, o qual de fato é um escândalo para os judeus. O judeu não aceita, fala para que rei, que mané rei é esse, poderoso, Jonatas? O rei, um rei pomposo, pelado, pregado no madeiro. Porque no filme que a gente assiste, ele está com aquele pano tampando as suas partes, porque no filme não pode aparecer, senão censura. Mas Jesus foi pendurado nu. Jesus ficou pelado no madeiro. Então o judeu acha a cruz um escândalo, porque o judeu queria o quê? Vencer Roma, vencer a mão de César. Eles queriam um rei igual Davi, que matou os filisteus, que fez e aconteceu, passou a espada em geral. E aí quando o judeu olha para a cruz, ele vê um rei, Jonas, pelado, todo ferido e morto na cruz. É um escândalo para eles. Que negócio de rei é esse? Está aqui no versículo 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, ele fala, é um fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Olha só, por que é loucura para quem não é judeu? Vou te explicar, meu irmão. Você que está me ouvindo aí, presta atenção que é hora de aprender. É hora de você sair do leitinho e aprender um pouquinho mais. Presta atenção. Já falei algumas vezes aqui, quero que você preste atenção para você aprender. Os gregos, eles procuravam um sentido da vida, o pós-morte. Tanto é que os judeus, na época de Jesus, eram conhecidos como judeus helenistas. O Império Romano, na verdade, é chamado de Império Greco-Romano, porque a cultura grega estava enraizada no mundo todo. A cultura, a filosofia, os esportes. Tudo estava enraizado pela cultura grega. E sabe qual era a principal cultura grega voltada à vida pós-morte naquela época? Reencarnação. O ciclo contínuo da vida. Naquela época, os gregos acreditavam, Jonatas, que uma pessoa quando morria, o corpo dela, obviamente, vira um adubo, mas a essência vital da pessoa, a pessoa ela virava um pássaro, virava uma outra pessoa. Eles acreditavam nisso. Outros acreditavam que você morria e acabou. Era só isso. O interessante, gente, é que Caifás e Anás, os principais sacerdotes do Sinédrio e do templo, da época de Jesus, eles eram saduceus. Sabe quem eram os saduceus na época? Era uma espécie de ateu grego. O saduceu, judeu, helenista, que eram os chefes daquela época, acreditavam que Deus existia, mas Deus era uma energia, Deus era uma coisa muito acima, que não dava para ser alcançado. Não acreditavam em vida depois da morte, não acreditavam em ressurreição. Por quê? Por que não acreditavam em ressurreição? Porque a cultura grega daquela época dizia que era uma asneira a ressurreição. Por quê? Porque através do platonismo, através de Platão, eles acreditavam, Jonatas, que tudo que nós vemos na natureza é corrupto, é corruptível. Tudo que nós vemos não é bom, é péssimo.
O que é bom? O mundo das ideias. Então, quando eles viam você andando por aí, diziam, essa pessoa vai morrer, vai virar adubo de árvore, e daí não acontece mais nada. E alguns mais influenciados por outras vertentes gregas, acreditavam no quê? Acreditavam na questão do ressurgimento da pessoa. Na vida, eu esqueci a palavra, como é que é? O Espiritismo fala? Esqueci a palavra. Hã? Como? Não, quando a pessoa volta, nossa, fugiu a palavra da minha cabeça. Reencarnação, obrigado. Nossa, fugiu da minha cabeça, cara. Você vê como eu gosto pra caramba de reencarnação. Refutar, gente, eu esqueci a palavra, mas para refutar é 2 palitos. Isso aí é rapidinho para refutar. Mas a reencarnação estava na cabeça de muitos judeus daquela época. Tinha judeus que acreditavam. Ao ponto da reencarnação, por exemplo, do espírito do homem. Eles acreditavam que o espírito saía do corpo do homem e ficava andando por aí 3 dias e podia voltar e o cara podia ressuscitar. Olha o nível que chegou. Naquela época, por que o evangelho é loucura para os gregos daquela época? Porque eles achavam que era uma besteira haver ressurreição. Ressurreição era coisa de louco. Tanto que os líderes judeus abraçaram essa ideia grega. Por isso que eles mataram Jesus rapidinho. Não acreditavam em Espírito Santo, não acreditavam em anjo, não acreditavam que existia demônio, não acreditavam que existia céu, não acreditavam que existia inferno. Esse era o Caifás. Quando você vai ver o filme, quando você assistiu o filme Paixão de Cristo, que você vê o Caifás, o líder dos sacerdotes, todo religioso, aquele comédia lá que você está vendo, aquele cara é um ateu. Praticamente um ateu. Não acredita que tem céu, não tem inferno, acredita que as leis mosaicas são cumpridas como uma doutrina, como algo aqui na terra, que depois você morre e não acontece nada com você. É isso que eles acreditavam. Eles eram saduceus, e os saduceus nada mais eram do que gregos numa roupagem judaica. Era isso. Esse é o tipo de povo que mandou crucificar Jesus. Tinha os fariseus, aí é totalmente diferente, fariseu. O fariseu acreditava em tudo, céu, inferno, anjo, demônio, tranquilo. Mas veja que, naquela cultura da época, não existia um grupo de pessoas, não existiam debates nas praças, não existia em escolas acadêmicas gregas, não existia em lugar nenhum a história de ressurreição. Não tinha. A questão da reencarnação, ou a questão do fim da vida humana, do naturalismo, era fundamentalizado de uma maneira total. Não existia papo de ressurreição. Não tinha. Tanto que quando a igreja começa a crescer, quando Paulo começa a abrir igrejas, nós encontramos o problema sério do gnosticismo. O que o gnosticismo fazia? O gnosticismo acreditava na reencarnação. O gnosticismo, o que acreditava? Que o Espírito do Cristo entrou num camarada chamado Jesus. Jesus era um cara que estava no bar um dia, e entrou o Espírito nele, e aí ele fez milagre, e depois quando ele foi morrer, o Espírito saiu. É isso que eles acreditavam. O gnosticismo, dentro do cristianismo, é que a cultura majoritária da época era grega. E isso era loucura, dizer que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Isso para a época era loucura. Então quando vem o ateu, Jonatas, quando vem o ateu encher minha paciência, quando vem o ateu todinho, né, todo respeito aí, mas tem hora que tem uns que são todinho, vem lá me atormentar, eu estou na minha lá, fazendo minha live, falando de Cristo, aí vai o cara no comentário, vai o cara no meu Messenger, vai na minha casa me procurar, aí ele fala assim, a Bíblia, o Evangelho, ele foi, Jonatas, criado para manipular as pessoas da época. E na verdade o Evangelho, quem escreveu foram os romanos para enganar os judeus. Meu amigo, o Evangelho, ele não parece com nada que fosse famoso na época. Pelo contrário, o Evangelho não era cultural, não tinha nada a ver com a cultura filosófica da época. O Evangelho não era atrativo nem para os judeus, cara. O Evangelho veio para os judeus. Ele não parecia nem legal para os próprios judeus. O grego, tanto é que você vê isso em Atos.
Você lê lá, pessoal, abre lá depois, Atos 14, se eu não me engano, ou Atos 11, eu não me lembro, não precisa abrir aí. Mas Paulo, lá em Atenas, Paulo, no coração da filosofia grega, pregando o evangelho para os atenienses. E lá tinham professores, magistrados, filósofos, e Paulo é um cara estudado. E Paulo começa a dissertar sobre Jesus, e começa a falar sobre os gregos, ele cita a filosofia grega. Só que acontece, quando ele fala, Jonatas, que esse Deus que está pregando é Jesus, que foi morto e ressuscitou, o pessoal fala para ele, cala a boca, chega. Ele estava no Areópago, era um teatro grande, sabe? Tinha mais de 1000 pessoas ouvindo ele pregar. Quando ele falou que Jesus ressuscitou dos mortos, e no final dos tempos nós vamos ressuscitar, todo mundo mandou ele calar a boca. Fala besteira aqui não, cara. Todo mundo riu dele, por quê? Porque ressurreição dos mortos não era algo cultural, filosófico da época, não era. Por isso que ele está dizendo que a cruz era um escândalo para o judeu e loucura para o grego, porque na época todo mundo tinha aceitado que existia reencarnação, e se não tinha reencarnação, a vida era aqui mesmo, passou a régua, fechou a conta. Então, quando o ateu fala, o evangelho foi uma propaganda para enganar os outros, meu amigo, para começar, para ser uma propaganda, você tem que contratar um bom marqueteiro, para fazer o quê? O que está no streaming? O que está nos trend stops? É igual hoje em dia, você vê aí as empresas, dia do orgulho gay, ninguém ligava para os gays, ninguém ligava para o LGBT, ninguém estava nem aí para a causa LGBT. Hoje você vê todas as empresas com a bandeira LGBT, por quê? Está nos trend tops, está na boca do povo. Então as empresas falam, não é porque eles amam as pessoas, não é que eles querem ajudar as pessoas que estão sofrendo, não é isso. É porque está nos trends, está no topo. Então o cara fala que, qual que é o assunto do momento, por exemplo? O assunto do momento, os deficientes físicos. Ninguém estava nem aí, Jonas, para deficiente físico. Agora que tem a esposa do presidente, todo mundo quer fazer Libras. Por quê? Porque a esposa do presidente, ela usa Libras. E fomentou a Libras. E aí todo mundo começou a fazer Libras, e agora as empresas fazem o quê no comercial? Qualquer comercial que dá, tem alguém fazendo Libras no cantinho, no comercial. Tinha isso. Até comercial de cerveja tem o cara fazendo Libras. Ninguém estava nem aí para Libras. Agora que está nos trend tops, faz Libras. Agora, meu amigo, o que estava nos trend tops na época de Jesus? Reencarnação. E Jesus trouxe o quê? Ressurreição. O que estava nos trend tops da época? Se você quer ser grande e poderoso, você tem que ter conhecimento próprio. A sua própria sabedoria te elevará. O que Jesus trouxe? Ninguém pode ser sábio por si mesmo. A sabedoria vem de Deus. Só Ele pode dar sabedoria. Então, meu amigo ateu, você está me ouvindo, que acha que o evangelho foi criado como uma publicidade, esse marqueteiro está furado. E você que fala isso, você não sabe nada de história. Eu tenho compaixão dessas pessoas que assistem 3, 4 vídeos no YouTube e acham que vira historiador. É lindo de ver no Facebook. O cara não sabe nada de história e vem falar uma palhaçada dessa. Então, presta atenção. Paulo está contando para os coríntios aqui que o evangelho não parece com nada da sabedoria humana e não parece com nada do que os judeus estavam esperando. E olha só, verso 24. Mas para os que foram chamados, nós, tanto judeus como gregos, Cristo, olha só, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que loucura! Por quê? 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nossa, mas Deus tem fraqueza? O que ele está dizendo aqui?
que Jesus, como está escrito, se não me engano, em Efésios, Jesus nu na cruz é a fraqueza de Deus. Ele estava lá, todo retalhado na cruz. Mas a Bíblia fala em Efésios, Jonatas, que ele na cruz, fraco, tirou todos os poderes dos principados malignos e expôs todo o sistema do pecado de Satanás à vergonha, publicamente. Porque enquanto ele estava fraco na cruz, ele estava poderoso, e nenhum rei, nenhum poderoso, nem Pilatos, nem Herodes, nem César podia fazer o que Deus em sua fraqueza fez. Salvou a humanidade do pecado, do inferno e da morte. Quem aí que é mais sábio consegue vencer a morte? E Deus, em sua fraqueza, venceu a morte, o pecado e Satanás. E o mundo. É brincadeira um negócio desse? 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para que o mundo fosse envergonhar, o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Verso 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir o que a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então veja que a escolha de Deus, quando enviou Jesus, foi um contraponto. Os judeus esperavam o quê? Um rei poderoso, armamentista, militar. Não é o que o povo busca hoje? Não é? E de repente aparece o Nazareno, esculpidor, carpinteiro, pobre, sem aparência, dizendo que é o Filho de Deus. Ele escolheu aquilo que não é, para enganar o que é. Ele escolheu aquilo que era pequeno, para envergonhar o que é grande. Para que ninguém se vanglorie. 30. É, porém, por iniciativa dele, iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, olha o que Jesus é, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Sensacional. E veja, abra lá em Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, versículo 7 ao 11. Você vai ver que Paulo, ele era um homem inteligente, Paulo era um homem formado, ele participou das principais escolas, a escola de Gamaliel, que era a escola mais respeitada de sua época, era caríssima, era o olho da cara para ser discípulo de Gamaliel, e ele foi discípulo, tanto é que quando você vai ler em Atos, Jonatas, ele lá em Atenas, ele recita os maiores filósofos, ele tem uma noção dos filósofos, por exemplo, de 6 séculos antes de Jesus. Ele consegue recitar filósofos antigos. Paulo tem total controle da história e da filosofia grega, e também era judeu 100%, ele era cidadão romano, ele era um cara, Jonatas, hoje, que era bem vivido, tinha uma grana, tinha profissão, ele era bem criado, politicamente bem posicionado, ele era do Sinédrio, era fariseu, era respeitado, e era um cara muito estudado, ele sabia falar várias línguas, era poliglota, era um cara top. Mas quando ele recebe a revelação de Jesus, confere comigo o que ele acha.
Eu falei Filipenses 3:7, né? Isso. Muito bem, 3:7. Olha só. Eu falei tudo isso que ele é, né? Olha o que ele fala. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Olha lá, virou a ampulheta. Por causa de Cristo. 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como cocô. Olha, nossa, Paulo, que palavreado terrível. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que mais uma vez ele diz que todo o conhecimento que ele teve, todo o ápice profissional que ele teve, todo o conhecimento linguístico, todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento que ele aprendeu em inúmeras posições políticas, ele diz que virou cocô, esterco. Ele falou, isso aqui é um saco de cocô. Por quê? Porque ele olha para Cristo e diz, a grandeza de Cristo transformou toda a sabedoria humana que eu consegui em esterco. E olha que interessante. Vocês lembram do texto que a gente abriu a pregação? Deixa eu ver se as pessoas... Deixa eu ver a galera aqui da live, quem está na live, vamos ver. Vamos ver aqui. A galera está aqui presente, é isso aí. Galera em peso aqui. E vamos descobrir? Vamos descobrir? Vamos voltar lá para o texto, Jonatas? Lá em João 19, 29 e 30. Vamos ler de novo. Vamos lá? Galera aí, ó, Gustavo, Daniel, grande Daniel, abraço para você, meu irmão. Todo mundo aqui reunido. Vamos descobrir, gente? Abriu aí já, Joe? Glória a Deus. Vamos lá? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, um bambu, e ergueram até os lábios de Jesus. Meu irmão, a boca fala do que está cheio o coração. Na boca de Jesus é aonde se origina toda a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então vamos entender, pessoal, que a boca é o lugar onde se canta, é o lugar onde saem os poemas, é o lugar onde você expressa os seus pensamentos. E nós sabemos que o esgoto, o esterco, ele é descartado através do sistema digestório. Através do reto, né? Através do reto, que ninguém liga. Todo mundo fala assim, nossa, que nojo você falar disso. Eu quero que você use essas duas saídas, porque entra por aqui e sai por lá. O esterco sai por onde? Por baixo, não é? Paulo não disse que tudo aquilo que não é Cristo é o quê? Esterco, cocô, não é?
tudo aquilo que é sabedoria humana, tudo aquilo que a humanidade produz, diante de Cristo e a cruz, é como esterco. Mas vamos entender que a sabedoria de Cristo, Jonatas, é simbolizada pela boca. Tá bom? Legal? Saída 1, a boca. Grandeza, sabedoria, louvor. Sabedoria de Cristo. A segunda saída por baixo, onde sai o esterco, é a sabedoria humana infeliz. Tá bom, diácono, onde você quer chegar? Olha que interessante, nessa conversa que eu tive com o Magno, na casa da minha sogra, ele falou algo curioso. Ele falou assim: você sabia que a esponja com vinagre, a vasilhinha com vinagre, e a esponja e a madeirinha, era usado, Jonatas, sabe para quê? Para limpar as regiões íntimas, depois de fazer as necessidades básicas nas latrinas romanas. Quando você, naquela época, não existia banheiro nas casas, isso não existia. Os banheiros eram públicos e coletivos. Então, você ia no banheiro fazer xixi ou cocô, você fazia com um monte de gente. Era um ambiente coletivo. E o que acontecia? Tinha um vaso de vinagre até a boca, uma esponja presa numa madeira. Sabe para quê? Depois que você... Não tinha papel higiênico, pessoal. Papel é caro na época, não tinha papel higiênico. Qual que era o papel higiênico daquela época? A esponja no vinagre. Porque o vinagre tinha um papel antisséptico. O ácido do vinagre matava as bactérias. Então o camarada pegava, embebedava a esponja no vinagre, fazia sua higiene íntima, se limpava, e aí, o que ele fazia? Lavava a esponja na água. A esponja ficava limpa, e aí ele passava o pote com vinagre, com a esponja limpa, para o próximo usuário. Então na cruz, quando Jesus diz: eu tenho sede, os romanos, eles fazem um teatrinho. Aí você diz: diácono, isso está errado. Eles não iam fazer um teatro desse. Meu amigo, fizeram pior, Jonatas. Fizeram pior. Antes dele subir na cruz, os próprios romanos, com as costas dele, carne viva, colaram uma capa. Porque você sabe que quando você está machucado, você coloca um papel, ele gruda, né? No machucado. Porque o sangue, ele é uma goma. Ele forma uma goma. Ele coagula. Colaram a capa nas costas dele, ficou grudada lá, deixaram grudada meia horinha, fizeram uma coroa de espinhos, enfiaram, rasgando a cabeça dele, a coroa de espinhos, e deram uma cana para ele, sabe essa cana braba? E começaram a se ajoelhar dizendo: ó, salve o rei, ó, meu amigo, fizeram um teatro desse. Ah, é daí que sai a coroa de espinhos? É daí. Depois eles arrancaram a capa, igual quando a pessoa vai se depilar, e arrancaram assim nas costas dele, a capa. Quando você vê Jesus perante Pilatos, com a cana na mão, com as costas, com a capa, com a coroa, eles estão zoando ele. E quando Jesus está no ápice, diz: eu tenho sede, eles fazem outro teatro, dizendo que a boca de Jesus é o lugar de onde sai excremento, para não falar outra palavra. Que a boca de Jesus, a sabedoria de Jesus, é esterco. Eles estavam comparando a boca de Jesus com a saída do reto, aonde sai o excremento. Jesus foi zombado nesse nível, meu amigo. Então, se alguém olhou torto para você na igreja, ai, a irmã me olhou torto, o irmão não me cumprimentou, tome vergonha na sua cara lavada. Lava essa cara tua, porque isso não chega, isso é uma vergonha comparado ao que o nosso Senhor sofreu na cruz. Você tem que parar com isso, cara. Ai, fulano não gosta de mim. Para com esse negócio, cara. A boca mais santa, a boca que nunca pecou, foi zombada, comparada com uma esponja de vinagre, comparada com o lugar onde sai excremento. Só que aí é que está o plot twist. Nós não lemos o texto, Jonatas, aqui, dizendo que o mundo considera o evangelho loucura? Aí é que está. O mundo, Jonatas, olha para o evangelho e diz:
Isso aí é lixo. Isso aí é esterco. Igual fizeram com Jesus. Mas eles não entenderam isso. Quando na verdade é o contrário. O excremento, a sujeira, está no mundo. E a salvação e a sabedoria está em Jesus. E esse contraponto que nós lemos, é um contraponto que ele nunca vai se equilibrar. Ou você está no mundo, ou você está em Jesus. Ou você considera o mundo como esterco, ou você vai considerar Jesus como esterco. Não existe meio termo. Ou você crê no Senhor, ou você crucifica Ele. Ah, eu crucificar? É. Porque Jesus disse, aqueles que não estão comigo, espalham. E veja que interessante, a boca que nunca pecou, a boca que proferiu as mais altas sabedorias, o mundo reconheceu como saída de esterco, mas o apóstolo Paulo diz o contrário. Ele diz que não, a grandeza de Cristo, o poder de Cristo é o contrário, ele torna o mundo, as coisas do mundo como esterco, como refúgio. O mundo sempre vai dizer que o evangelho é uma loucura. E nós vamos dizer que sim, é loucura. Mas essa loucura é o poder de Deus. E esse poder é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes disso, Jonatas, eu gosto de lembrar que quando ele encosta na boca aquele vinagre, com a esponja, ele grita, está consumado, ou tetelestai, está consumado. É que está em grego, né? Ele não falou isso, ele falou provavelmente ele falou em aramaico. Sabe o que aconteceu, Jonatas? Começou um terremoto, cara. Quando ele falou, ele gritou, primeiro ele dá um grito, consumado está. O camaradinha que estava segurando a esponja, o romaninho que estava segurando a esponja, zombando da boca de Jesus, essa mesma boca dá um grito, e Jesus abaixa a cabeça, entrega o espírito e morre. Nessa hora, Jonatas, dá um terremoto, e as rochas, que pesam toneladas, começaram a trincar e quebrar, e o chão começou a tremer, e os fariseus e saduceus que ficavam, salva a ti mesmo, desce daí se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Nessa hora, todo mundo se tremeu, fez xixi, não nas calças, mas nas saias, né? Eles usavam saias, fizeram xixi na toga. Sabe o que aconteceu, Jonatas? Começou a tremer tudo, e a palavra de Deus diz que os túmulos dos santos das Bíblias, Daniel, Jeremias, Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Ananias, Ezequiel, Jeremias, a palavra diz que o túmulo desses caras, Jonatas, foi aberto, e esses caras ressuscitaram, e a cidade viu esses caras lá, em glória, e o véu do templo se rasgou, de cima embaixo, e fendou o templo no meio. E sabe o que os romanos que estavam com aquela esponja, igual um bando de babaca, disseram? Realmente, esse era o Filho de Deus, corre, corre, corre. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe o que a Bíblia fala? Que o chumbo para esse pessoal não acabou, porque quando Jesus voltar em sua glória, e haverá o julgamento e o juízo final, esse pessoal desse dia vai ver Jesus em glória, vai ter que engolir Jesus em glória, porque diz que até mesmo aquele que os transpassaram verão a sua glória, e eu vou estar do lado dele. Eu não quero estar do outro lado, não. Você quer estar qual lado, Joe?
Lado dele, né? Glória a Deus, é bichão. E você? Qual lado você está? Hã? Duro, né? O pessoal que está no esterco, achando que está bem. A cruz é a loucura dos homens, mas é a salvação e o poder de Deus. Amém? Quero orar por você. Pai, obrigado por essa pessoa que me ouviu. Às vezes essa pessoa que está me ouvindo, Pai, está vivendo uma vida no mundo, uma pessoa que está distante, ou uma pessoa que dá muito valor às coisas dessa terra. A tua palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra, que nós não devemos juntar tesouro nessa terra, mas tesouro no céu, aonde o ladrão e a traça não podem corroer, não pode roubar. Nós devemos ajuntar galardão naquilo que é incorruptível, que é a tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque aquilo que existe no mundo é passageiro. O Diego Maradona faleceu, tanta loucura, um homem do futebol, um dos maiores lendas do futebol, passou. Pessoas lendas, pessoas artistas importantes, eles não duram para sempre, se passam. Aquela glória, ela vem e vai. Mas quem está em ti, como diz as Escrituras, ressuscitarão no último dia e estarão contigo para sempre. Mas a tua palavra também diz que nós podemos viver a eternidade aqui na terra, nós podemos viver a tua palavra agora. Nós somos justificados, porque ainda que a cruz seja escândalo para os judeus, e seja loucura para os gregos, para nós que formos salvos, vai nos enchendo de glória, de fé, vai nos enchendo de amor, de esperança, e os sinais nos seguem, e os sinais seguem aqueles que creem, e nós podemos mostrar a todos, que Jesus crucificado, ressurreto, é o poder de Deus. O nome de Jesus, podemos curar, podemos levar a salvação, mudança de vida, aos quatro cantos da terra, e eu declaro vida sobre essa pessoa, através da cruz de Cristo, loucura dos homens, mas poder de Deus, para salvação, no nome de Jesus, amém. Eu quero te abençoar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória, com alegria, ao único Deus e Salvador nosso, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Que a graça seja multiplicada sobre você, e que você entenda que Jesus é a boca de Deus, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o próprio Evangelho de Deus em nós, Ele é a única ponte entre nós e a vida eterna, Jesus Cristo, homem, a ponte de Deus e os homens, para a graça de Deus Pai, para a glória dele, na graça de Jesus. Até domingo, em nome de Jesus.